Olá, irmãos, muito boa noite e também boa noite aos nossos amigos. É novamente um prazer estar com os irmãos e poder aqui trazer a palavra de Deus também nesse momento de comunhão, poder trazer aos irmãos uma palavra que nos alegra, uma palavra que nos consola, uma palavra que nos motiva, e isso é uma razão que nós temos para viver neste mundo que jaz no maligno, para assim transmitir a outras pessoas a graça do nosso Senhor Jesus. A graça que nos sustenta e a graça que pode fazer com que vidas sejam transformadas e tenham esperança, apesar das adversidades, apesar das lutas, principalmente as lutas desse ano. Então, mais uma vez, nós louvamos a Deus, porque temos a oportunidade de estar com os irmãos, de compartilhar a palavra de Deus e pedir também que os irmãos estejam aí compartilhando. Nós louvamos sempre o nosso Deus pela oportunidade que Ele nos dá e pedimos que os irmãos também usem esse meio de comunicação para assim compartilhar essa palavra, levar uma edificação, levar uma esperança aos seus parentes, aos seus conhecidos, aqueles que fazem parte da sua rede social, aqueles que fazem parte do seu grupo de amizade. Nós agradecemos muito todos os irmãos que compartilham conosco, e aqui já temos alguns irmãos que fizeram seu comentário, a irmã Zilda e o seu Manuel, que sempre acompanham, dando boa noite a todos, o irmão Ayrton também, a irmã Cristiane, a irmã Milene e outros irmãos, se faltou algum, a irmã Dora, a irmã Diana e os demais irmãos que ainda vão comparecer ou vão estar presentes nessa transmissão. Nós vamos continuar falando ainda hoje sobre a graça, salvação exclusivamente por ela, mostrando o que Paulo defende aqui na carta que escreve aos Gálatas e apresentando para nós uma graça que é suficiente, uma graça que não precisa de mais nada a ser acrescentada a ela, uma graça que nos dá esperança, que mostra que não é por meio das nossas obras, nem da nossa bondade, nem qualquer outra coisa que a gente possa fazer além da fé em Jesus Cristo ou da fé na obra que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. É interessante que, por mais que a Bíblia seja um livro para alguns antigo, ela também é muito atual. Ela fala das necessidades do homem, aquilo que ele realmente precisa. Claro, nós vamos, aqui nesta passagem, que vamos ler em Gálatas, também auxiliar aos irmãos a confrontarem, a defenderem e a viverem na esperança dessa graça que o Senhor tem nos dado. Então, agradeço a cada irmão, louvo a Deus pela presença de vocês e peço que esteja compartilhando sempre que puderem as mensagens que aqui ficam. O irmão José Hilton também, a irmã Janeide Moraes, também a irmã Milda e outros irmãos que estão dando o seu boa noite. E hoje nós vamos ouvir também um louvor, como é comum, né? A gente sempre ouve um louvor. Claro, o nosso louvor tem a ver com a graça do nosso Senhor Jesus e um louvor conhecido num ritmo diferente, mas também que nos faz refletir na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O título, o nome deste hino que nós vamos ouvir é Alto Preço, né? Um cântico que nós já utilizamos na nossa igreja. E fala realmente do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, pagando um alto preço. Para nós foi de graça, né? Foi por graça, por sua bondade infinita, mas para ele custou um alto preço, seu próprio sangue derramado por nós. Então, aos irmãos que estão chegando, nosso boa noite
e pedimos a Deus que vocês sejam abençoados, principalmente aqueles que ainda não conhecem a graça do Senhor Jesus com esta palavra. Então vamos para o nosso louvor. Olha aqui se ainda tem algum irmão que a gente possa agradecer. Todos que acompanham. A irmã Lucélia também, a irmã Juraci, que fizeram aqui o seu legal, né? Ou deram o seu like, como alguns dizem também. Isso é importante os irmãos fazerem isso, né? Não só compartilhar, mas também dar o seu ok, o seu legal. As redes sociais acham a mensagem, o tema ou esse vídeo relevante e compartilham isso com outras pessoas. Então, quando ele é bem visto, quando ele é bem assistido, também outras pessoas podem ouvir. Então vamos ao nosso louvor, alto preço, e depois eu volto com a pregação da palavra de Deus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava
Amém. Como diz a música que acabamos de ouvir, né? Foi pago um alto preço, pago um preço grandioso, e pela força do Espírito Santo nós podemos andar unidos. Mais uma vez quero agradecer aos irmãos, agora o Samuel e também a irmã Cristiane, que também estão acompanhando, e a todos os irmãos que ainda podem entrar nesta live. Então eu convido os irmãos para voltarem a sua atenção para a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, a partir do versículo 11. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 16. Gálatas, capítulo 2, versículo de 11 ao 16, que nos diz assim: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo Jesus, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por tua palavra e pedimos que o Senhor nos ajude na transmissão da mesma, na edificação da tua igreja, Senhor, e também, Pai, no consolo daqueles que ainda não conhecem essa graça, que possam conhecê-la, Senhor, e descansar nela. Te pedimos que o Senhor nos abençoe, nos use para a glória do teu nome. É o que oramos, pedindo no nome de Jesus. Amém, Senhor. Temos abordado a salvação exclusivamente pela graça. É o tema principal desta carta. É o que Paulo está defendendo desde o início. Está falando para as igrejas da Galácia que estavam se desviando rapidamente do evangelho verdadeiro e abraçando um outro evangelho que acrescentava a graça do Senhor Jesus Cristo à lei mosaica e algumas libertinagens que eles faziam e achavam que não tinham nenhuma responsabilidade. Então o apóstolo Paulo vai confrontar essa ideia. E claro que a gente começa a ver aqui que a salvação pela graça resiste à dissimulação e ela confronta o comportamento errado. É isso que Paulo está fazendo no texto que nós lemos agora. Então Paulo, ele repreende tanto a Pedro como Barnabé e alguns judeus cristãos que se desviaram da verdade, que não estavam vivendo o evangelho conforme o evangelho é. Então Paulo não aceitava que por medo de uma maioria o momento fosse diferente do que a graça nos possibilita, ou do que a graça nos dá. E aí ele acredita que era inadmissível que os judaizantes acrescentassem a lei sobre a graça. Não precisa de nada sobre a graça. A graça é suficiente. Então Paulo combate diretamente esta ideia. Ele combate cara a cara a possibilidade de qualquer coisa ser acrescentada à graça.
E o meu propósito, então, nesta noite com os irmãos, é mostrar que o Evangelho da Graça não aceita complemento. O Evangelho da Graça não aceita dissimulação. E creio que era isso que o apóstolo Paulo quer ensinar aos irmãos da Galácia. É isso que ele quer apresentar para os irmãos da Galácia. E nós podemos ver então essa ideia em 3 pontos que quero destacar. Primeiro, a visão histórica desse assunto. O que existia no pano de fundo, ou o que as pessoas pensavam a respeito deste episódio em que Paulo confronta o apóstolo Pedro. Também ver a defesa de Paulo, ou como ele defende claramente e resiste uma mudança de fé. E por último, ver que Paulo faz uma defesa da graça com graça. E a gente quer observar isso aqui conforme o texto vai nos descrevendo. O Evangelho da Graça não aceita dissimulação. Havia uma posição histórica desse assunto em que eles eram contrários à ideia do que a Bíblia relata aqui. Algumas pessoas não acreditavam que esse episódio seria verdadeiro. Alguns pais da igreja não admitiam que esse Pedro aqui citado fosse o apóstolo Pedro. Eles não queriam aceitar que o apóstolo Pedro tinha vacilado, tinha errado, tinha se distanciado da verdade. Isso porque poderia comprometer toda a estrutura da fé de Pedro, ou poderia comprometer o conhecimento de Pedro, já que ele era o grande apóstolo, um dos alicerces da igreja, e colocar em dúvida esse apóstolo. Também mostraria a sua fraqueza, uma vez que ele fora repreendido por um apóstolo fora de tempo, como o próprio Paulo diz, né? Como um apóstolo que veio depois, como que pode o principal, o baluarte da igreja, o apóstolo Pedro, ser repreendido por Paulo? Alguns até criticavam os dois por terem agido impensadamente, dando um mau testemunho. Então, alguns diziam isso. Há uma outra teoria, era que Pedro e Paulo combinaram, eles fizeram uma encenação, como se fosse um teatro. Isso aqui nada era verdade. Então, essa era uma posição histórica, de uma visão contrária à veracidade do que a Bíblia aqui nos mostra. Mas qual é a posição real de fato? A posição real de fato, e nós podemos comprovar isso em várias passagens das Escrituras, é que a Bíblia nunca escondeu os erros dos homens. Antes, porém, sempre os confrontou. Nem mesmo os erros dos apóstolos. O próprio Senhor Jesus repreendeu Pedro por alguns erros, e outros apóstolos foram repreendidos. E o próprio apóstolo Paulo também fala da sua indignação com a postura de Pedro e Barnabé. Então, a Bíblia não esconde as nossas falhas, a Bíblia não esconde os nossos erros. Outra coisa real aqui, que não era uma encenação, mas algo errado que estava acontecendo. Não era uma heresia, de fato, mas era um desvio de comportamento. Alguém que estava crendo em algo verdadeiro, como Pedro e Barnabé, a gente conhece quem é Pedro e Barnabé, mas que estavam se deixando levar ou dissimulando por medo dos judeus e assim se afastando da prática a qual a graça nos possibilita. Então, um desvio de comportamento. E os judeus queriam, claro, obrigar, dentro desta passagem aqui, dentro do contexto que Paulo está escrevendo, os gentios a guardarem a lei, para parecerem salvos. Então, essa era a ideia que Paulo confronta. Então, não tinha encenação, não era tentar abafar o caso, não era algo que não poderia ser errado por um grande apóstolo. Ele tinha falhado no seu comportamento, tanto ele como Barnabé, nós vamos observar isso aqui. E que Paulo... Então, como é que Paulo vai defender a fé? Ou como é que ele decide
resistir a essa mudança de fé, já que nós sabemos que os gálatas estavam passando depressa, estavam mudando rápido da fé pela graça ou da fé em Jesus Cristo e voltando aos rudimentos da lei. Como Paulo então defende? Ou como Paulo resiste a esta mudança? Ele começa a descrever isso a partir do versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, existi-lhe face a face. E o objetivo, o motivo aqui era mostrar que não havia coerência na fé que Pedro divulgava, pregava, propagava com a sua prática. E Paulo diz, ele se tornou, ele não é, ele se tornou repreensível. Não estava de acordo com o que diz a palavra. Então Pedro chega aí entre os gentios e ele é bem recebido. Ele começa a desenvolver, lembra que ele já teve um encontro com os gentios na casa de Cornélio e que teve toda aquela dificuldade dele ir, foi preciso Deus revelar que era uma ordem, e ele então fez com que o evangelho ali fosse conhecido dos gentios, porque o Senhor o enviou. E agora também nas igrejas da Galácia, ele está se envolvendo com os gentios. E ele então chega e faz uma boa amizade. Os gentios aqui eram um povo que vivia sem nenhuma lei e que não estava ligado a qualquer norma ou prática da lei, diferente dos judeus. Então Pedro estava numa boa amizade com os gentios. Ele comia, ele bebia, ele se divertia com os irmãos e talvez poderia estar até lembrando da visão que teve, que Deus falou para ele, não considere o que é comum e puro ou impuro, melhor, aquilo que Deus purificou. Não considere aquilo que o Senhor chamou, selecionou, separou e elegeu como comum e impuro. E a ideia principal é que os judeus não tinham comunhão com os gentios. E talvez ele pensasse nisso, eu posso ter comunhão com os gentios, eu posso ter comunhão com qualquer pessoa que Deus purificou. Mas nessa comunhão que Pedro estava tendo com os gentios, aparecem os judeus. Como o texto diz, aqueles que vieram da parte de Tiago, da igreja principal. Eles vieram da igreja central, da primeira igreja, da igreja de Jerusalém. E ao chegar lá, Pedro então se sentiu incomodado. Ele começou a agir com dissimulação, ele começou a se afastar, ele passa a mudar de comportamento e aqueles gentios e irmãos em Cristo que eram bem-vindos, que faziam parte da amizade de Pedro, ele começou a se distanciar, ele começou a se afastar, ele começou a querer agradar os judeus e não se envolver mais com os gentios, e ele passa a mudar de comportamento. E aqui é agir com hipocrisia, ou agiu por medo de represália dos judeus, ele se afasta, ele age, como diz o texto, com dissimulação. A gente poderia usar isso, uma expressão mais conhecida como o crente camaleão, né? Que ele se adapta ao meio que ele está. Então, quando estava no meio dos gentios, é um gentil. Chegando os judeus e ele com medo dos judeus, ou achando que os judeus poderiam fazer represália a ele, ele se afasta dos gentios e começa a se envolver com os judeus, deixando de lado os irmãos da Galácia. E Pedro consegue ver isso. E, aliás, Paulo consegue ver isso. Então Pedro teve que se explicar aos judeus, e isso não tinha sido a primeira vez, foi já uma outra, ou a primeira vez que acontece que ele tem que se explicar aos judeus por que ele se envolve com os gentios, acontece no capítulo 11 de Atos, o texto que eu já citei, lá na casa de Cornélio, e eu gostaria até de ler novamente para os irmãos essa passagem, para mostrar como ele já tinha sido repreendido outra vez.
Por que que ele, como judeu, se envolvia com os gentios, que era considerado impuro? Então diz assim o texto em Atos capítulo 11. Quando Pedro, versículo 2, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, entenda aí como os judeus, o arguíram, ou seja, o questionaram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos, ou seja, os gentios, e comeste com eles? Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope. Ele vai contar então a história do que Jesus apareceu para ele e ordenou de Cornélio. Então provavelmente ele está com medo de uma nova repreensão, de ter que se explicar. E ele então se afasta dos gentios. Antes, a comunhão dos gentios era boa. A comida com os gentios era perfeita. A alegria entre os gentios ia bem. Ou era algo importante aquele meio que ele estava vivendo. Chegando os judeus, ele agora não quer mais o envolvimento com os gentios. Ele já se afasta, já não entende como algo muito bom. E lembrando que os judeus queriam usar do legalismo, né, de impor a lei sobre os gentios. Que eles consideravam isso como uma coisa importante para a salvação. Se não cumprisse a lei de Moisés, especificamente a circuncisão, não poderia ser salvo. Então os judeus fizeram grande pressão sobre Pedro e Barnabé. Que Paulo chega a dizer no nosso texto principal: até tu, Barnabé, até tu, eu que esperava muito de Barnabé, se deixou levar pela dissimulação, se deixou levar pela hipocrisia, se deixou levar pela pressão do grupo judaico que chegou ali. E por que isso? Por que ele se impressiona até com a prática errada de Barnabé? Porque Barnabé, ele era um homem de exortação. Barnabé foi o homem que aproximou Paulo dos apóstolos, aproximou Paulo de Pedro. Barnabé era aquele homem que não separava, ele aproximava. Era um homem que estava sempre disposto a unir. Barnabé, ele não se deixava levar pela pressão, pelo medo, mas aqui ele está se deixando levar. Pois a pressão foi muito grande. Foi tão grande, como diz o apóstolo Paulo, que até Barnabé passou a agir com fingimento, com hipocrisia. E o evangelho da graça não aceita fingimento. O evangelho da graça não aceita hipocrisia, não combina, não dá para andar lado a lado. A hipocrisia foi tão grande, mas tão forte, que por fim, diz o apóstolo Paulo, chegaram a apartar-se dos gentios. Antes a comida era boa, o churrasco era bom, a alegria era excelente, mas quando veio a pressão de fora, eles fugiram. E Paulo vai chamar a atenção a isso. Se nós aplicarmos isso para os nossos dias, eu vejo que não é muito diferente também. O mundo e alguns amigos também fazem essa pressão sobre nós. Eles também, às vezes, exigem de nós tomarmos atitudes totalmente contrárias do evangelho da graça. O mundo também nos impõe certo medo se a gente não abraçar suas ideias. O mundo e alguns amigos, amigos de trabalho, amigos de escola, amigos da vizinhança, às vezes impõem certas restrições a nós e certos medos que nos faz nos comportar, que nos leva a comportar-se de uma forma errada. E isso faz com que a gente pare para analisar o nosso comportamento. Ou como nós estamos agindo, se é de acordo com o evangelho,
se está de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, se está de acordo principalmente com aquilo que nós cremos, porque Pedro e Barnabé acreditavam no evangelho da graça, mas estavam agindo de forma errada. Como o evangelho nos possibilita. Como nós estamos agindo devido às pressões do mundo ou dos amigos. Na igreja, por acaso, nós agimos como crentes, mas entre os ímpios nos deixamos levar. Existe aquela ideia do crente Raimundo, é um pé na igreja e outro no mundo, né? Aquele crente que, quando entra na igreja, faz todas aquelas manifestações ditas espirituais, aqueles trejeitos, o sinal da cruz, o sentar no banco, o baixar a cabeça, aquele estado de humilhação, mas saiu dali, é totalmente diferente, ou faz coisas totalmente erradas, coisas que não são de acordo com o evangelho. Quando sai da igreja, talvez uma bebidinha, um cigarro, uma festa, aí vem a infidelidade, vem a pornografia, tantas coisas que são contrárias ao evangelho, que no templo ele não tem coragem de fazer, mas fora dali ele faz. Será que isso também não é agir com dissimulação, não é agir com hipocrisia? O evangelho da graça não compactua com isso. Qualquer tipo de hipocrisia deve ser confrontada assim. Qualquer tipo de prática que não esteja de acordo com o evangelho da graça deve ser confrontada. E foi isso que Paulo fez. Ele não está confrontando qualquer pessoa da igreja. Ele não está confrontando um simples irmão. É Pedro, Barnabé e também alguns judeus que se converteram, mas que queriam impor uma conduta diferente daquilo que o evangelho nos dá liberdade. O evangelho da graça. Então Paulo, ele não se deixa levar pela dissimulação. Ele resiste a isso. Ele apresenta para aqueles irmãos que o comportamento estava diferente da fé que eles professavam. Então, quando a gente vê também algum irmão, alguma irmã, seja de perto ou seja de longe, com um comportamento diferente daquilo que aprendem nas Escrituras, daquilo que dizem acreditar, temos que resistir. Temos que confrontar. Nós temos que fazer alguma coisa para que essas pessoas voltem à sensatez, para que elas percebam a incoerência daquilo que acreditam e da forma que elas vivem. Paulo faz isso. Ele confronta a hipocrisia de Pedro, a hipocrisia de Barnabé e de outros irmãos. Mas quero destacar como Paulo faz. Eu creio que o texto nos mostra isso. Paulo defende a graça com graça. E a graça aqui significa dizer que ele faz isso com amor. A partir do versículo 14, nós conseguimos ver ele confrontar Pedro dizendo: porém vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho. O que ele fez? Disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas a viverem como judeus? Se tu, como judeu, vive livre, né, que era a forma dos gentios viver sem nenhuma lei, agora ele quer obrigar aos gentios, que eram gentios por natureza, a viver como judeu debaixo da lei. Ele resiste e ele defende. Mas ele defende com graça. Diante de Pedro e de Barnabé, ao observar o procedimento não segundo o evangelho da verdade, então é possível que a gente tenha um evangelho verdadeiro e viva uma mentira. É possível que a gente creia no evangelho verdadeiro, mas vive contrário.
ou que tem um comportamento errado, um desvio de conduta, um desvio da vontade de Deus, então ele confronta, ele mostra que isso não está de acordo. E ele mostra que a graça salvadora aqui era deixada de lado e colocado uma dissimulação pela prática da lei. Que eles estavam dissimulando, agindo com hipocrisia. A fé, no caso de Paulo, aliás, de Pedro e de Barnabé, era certa, mas o procedimento errado. Quantos evangélicos têm uma fé verdadeira, mas o procedimento é errado? As atitudes são mundanas. As atitudes são diferentes do verdadeiro evangelho. O que se faz então? Pedro diz, aliás, Paulo diz, resistindo face a face. Eu resisti face a face porque Paulo foi sincero com eles. Ou ele falou na presença dos demais, ele falou aquilo que precisava ser dito na presença de todos. E é como eu digo, e como eu creio, aquele que ama, ele confronta. Aquele que ama, ele chama a atenção, ele percebe o comportamento errado e fala a verdade. Ele não passa a mão, ele não esconde, mas ele confronta. Resistiu Pedro face a face e na presença daquelas pessoas que estavam dissimulando, que estavam desprezando os irmãos por terem uma cidadania diferente, por medo da pressão dos judeus. Paulo então resiste e Paulo confronta Pedro face a face. E aqui a gente pensar aqui da seguinte forma: ele não arquitetou um plano na ausência de Pedro. Ele não fez isso. Ele não procurou partido para o seu lado. Quantas pessoas vão ficar do meu lado? Quantas pessoas vão ficar do lado de Pedro? Ele não fez isso. Ele não ficou fofocando ou levando calúnia de Pedro. Ele não dizendo para as outras pessoas ou fez uma campanha contra Pedro. Ele resistiu face a face. Ele também não causou divisão no grupo, trazendo dois lados. Se você ficar do lado dos judeus, eu fico do lado dos gentios. Não, nós temos um lado só. Nós somos filhos de Deus. Vocês que estão agindo de forma diferente. Vocês acreditam da mesma forma que nós acreditamos, mas o comportamento está errado. Então, Paulo, ele não inventou a conversa. Ele falou na cara. Ele falou aquilo que estava errado. Até porque Pedro se tornara repreensível. Se tornara aqui, no sentido da palavra, condenável. Não por sua fé, mas por sua prática. A prática estava errada. Paulo também mostra que não agia, era a ideia principal aqui, como os judaizantes que dissimuladamente ou na sua ausência ou por suas costas pregavam a falsa doutrina. Paulo estava dizendo, eu não sou igual aos judaizantes que quando eu saio daqui pregando o evangelho verdadeiro, eles vêm com a falsidade, eles não têm coragem de enfrentar cara a cara. E aquilo que eu vejo que está errado, eu chamo a atenção. E o que eu acredito, quando a gente ama uma pessoa, quando a gente se importa com uma pessoa, quando a gente quer o bem de uma pessoa, a gente chama a atenção quando ela está errada. A gente resiste face a face. Se for o caso, até da frente dos outros, para que outros também aprendam, né? Assim que a Bíblia coloca a respeito da disciplina na igreja, que quando uma pessoa é disciplinada, outros tomam isso como um testemunho para si, para que não peque, também para que não erre. Se a coisa é pública, se trata publicamente. Se é reservada, se trata reservadamente. E era assim que estava, público. Os judeus dissimulando os gentios. A comunhão passou a ser uma confusão e Paulo viu que isso estava errado.
tinha que tomar uma decisão. E ele fez isso. Repreendeu Pedro face a face, porque ele se tornara repreensível. Ele não era mais irrepreensível. Imagine só você ter um grande amigo, ou grandes amigos, e eles lhe tratam muito bem, e eles lhe servem, e eles abrem a sua casa, mas chegando outros amigos daquele seu amigo, ele lhe deixa de lado. Ele te despreza, ele faz que não te conhece, ele não te dá mais atenção. O que você faria? Qual seria a sua atitude? Como você se sentiria se isso acontecesse com você? Foi isso que aconteceu com os gentios. Pedro estava sendo muito amigo deles. Quando chegou os judeus, ele se afastou. Era preciso repreensão. Agora, é importante observar que Paulo não agrediu a Pedro, que ele não o desprezou com palavras, que ele não diminuiu a fé de Pedro, que ele não usou palavras difamatórias, que ele não diminuiu o que Pedro era, ele apenas confrontou o comportamento errado. Você não está agindo correto. Antes você estava no nosso meio aqui, se divertindo. E o que foi que aconteceu de diferente depois que os judeus chegaram? Por que tu, sendo judeu, estava aqui vivendo no meio de nós como um gentil livre, como os gentios são? E agora você quer impor, depois que os judeus chegaram, vindo da parte de Tiago, da igreja central, da igreja principal, você agora quer impor aos gentios a viver como judeu, para que eles pareçam ser salvos? Que hipocrisia é essa, Pedro? Isso está de acordo com o evangelho da verdade? E Paulo diz algo que me chama a atenção, porque ele diz: nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. O que ele quer dizer com isso? Nós, judeus por natureza, tínhamos vantagens religiosas em comparação aos gentios. Nós tínhamos vantagens enormes que são religiosas. Mas serviu para que isso? Isso nos salvou? Isso nos justificou? Isso fez alguma diferença? Nós éramos pecadores tal qual os gentios e provavelmente até mais, porque acreditavam na salvação por preceitos da lei. Então Paulo deixa claro, o que nos justifica é a salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E isso os gentios também alcançaram. Eles também receberam a salvação. Eles também tiveram o privilégio de conhecer essa salvação por meio da graça. Então nós somos iguais a eles. Nós temos os mesmos privilégios. O evangelho da graça é inegociável. Nada pode ser acrescentado a esse evangelho. Nada pode ser tirado desse evangelho. Nada se compara ou pode ser acrescido a esse evangelho, nem mesmo com dissimulação. Quando agimos com dissimulação, com hipocrisia, é porque nós estamos fora da verdade do evangelho. Isso não quer dizer que nós não somos salvos, nem quer dizer que nós não conhecemos o evangelho verdadeiro. Quer dizer que nós estamos sendo desobedientes. Quer dizer que nós estamos vivendo diferente daquilo que nós cremos. Quer dizer que nós estamos sendo hipócritas. O evangelho da graça não aceita dissimulação. Não anda junto com a dissimulação. E aquele que quer realmente defender o evangelho, ele defende com graça. Ele defende com amor. Ele quer que a pessoa mude, não que ela fique revoltada. Ele não quer escrachar o erro da pessoa. Ele não quer divulgar o erro da pessoa. Ele não quer tornar isso
algo que fira aquela pessoa. Ele quer que a pessoa reconheça o seu erro e mude de comportamento. Foi isso que Paulo fez. Porque o evangelho da graça é inegociável. Não pode andar junto com práticas diferentes daquilo que o evangelho nos ensina. Então Paulo ele resiste à mudança da fé. Ele defende o evangelho com graça. O que se faz? O evangelho da graça é suficiente para transformar a vida das pessoas. O evangelho da graça é suficiente para nos colocar nos lugares celestiais. O evangelho da graça é de graça. Não precisamos acrescentar nenhum preceito da lei sobre ele para sermos salvos. Podemos sim guardar os preceitos da lei para a obediência, para a bênção, para nos identificarmos com Jesus, para andarmos segundo a sua vontade e para que a Bíblia seja vista no nosso comportamento. Para que outras pessoas possam ler a Bíblia através das nossas atitudes. Esse é o Evangelho da Graça. E quando ele está diferente daquilo que nós praticamos, não é o Evangelho que está errado. Somos nós. Talvez alguns agindo com dissimulação, por pressão do mundo, por pressão de grupos, por pressão de igrejas, por pressão das coisas que são fáceis de fazer e que agrada a maioria. Algumas pessoas têm abraçado um evangelho diferente. Isso estava acontecendo com os Gálatas. Um evangelho que fez eles passarem depressa e muito rápido da graça do Senhor Jesus para práticas que eram ligadas à lei mosaica. Talvez até para se justificarem diante de Deus. A gente fez alguma coisa também, não foi só o Senhor, não. Nós fizemos algo para mostrar que a salvação não foi totalmente de graça. Nós também trabalhamos. Mas não é assim que acontece. O Evangelho da Graça é suficiente. E nada pode ser acrescido a isso. Isso é inegociável. E era isso que Paulo estava dizendo. O comportamento deve ser de acordo com o Evangelho da Graça. Que as nossas vidas sejam pautadas por esse Evangelho. Que nenhuma pressão do mundo, que nem pressão de amigos ou pressão do meio que a gente vive, possa nos fazer mudar a graça do Evangelho. Se por acaso isso está acontecendo, se arrependa. Mude de atitude. Coloque a sua fé na prática. Não espere ser repreendido, chamado a atenção ou corrigido por alguma pessoa que está vendo o seu comportamento errado. Comportamento esse que talvez não glorifique o nome do Senhor. Então, como filhos da luz, viva de acordo como Jesus deixou para que vivêssemos, para seguir os seus passos. E o Senhor aplica esta palavra. E o Senhor nos ajude não só conhecer a sua palavra, mas vivê-la para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Deus abençoe e nos ajude a viver a cada dia de acordo com o Evangelho da Graça. Algumas vezes, nós não valorizamos o que recebemos de graça. Geralmente se valoriza mais aquilo que se esforça para ter. Mas como nós vimos no início, na música que nós colocamos aqui para compartilhar com os irmãos, Jesus pagou um alto preço. Ele sofreu em nosso lugar as dores, as chicotadas, o furo dos pregos nas mãos, nos pés, a coroa de espinhos, a vergonha de estar sendo crucificado nu e a cruz, que era a pior morte da época. Tudo por causa dos nossos pecados.
valorize o que Cristo fez por você. Valorize o amor de Deus por sua pessoa. Que Deus nos ajude a valorizar o Evangelho da graça. Vamos orar. Senhor, nosso Deus Pai Santo, muito obrigado pelo Evangelho que o Senhor nos mostrou. Muito obrigado por homens como Paulo e tantos outros, Senhor, até mesmo Pedro e Barnabé, que apesar de alguns erros, reconheceram suas falhas, corrigiram e viveram suas vidas para honrar e glorificar, até mesmo colocando as suas vidas em tuas mãos, Senhor. Eles abriram mão para viver a tua vontade e até morreram, Senhor, por esta fé. Te pedimos também que mude os nossos corações se não está te agradando, que nos ajude a viver os últimos dias da nossa vida neste mundo para glorificar o teu nome e não envergonhar o teu Evangelho. É o que pedimos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, mais uma vez, eu quero agradecer aos nossos irmãos, finalizando aqui, só para a gente lembrar dos irmãos que entraram, né, no decorrer da pregação. Eu quero agradecer aqui alguns. Foi de uma boa chuva que caiu aqui. Então, deixa eu só citar os nomes dos irmãos que fizeram seu comentário aqui. Irmão Edemir, irmã Edemir Brilhante, a irmã Cristiele também, a irmã Cristina Brilhante, né? Também dando seu boa noite. Quem mais passou por aqui que eu não vi? O Neto, Suélio Queiroz, a Salom, nosso boa noite, irmão. Irmã Tássia, irmã Nazaré. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu não citei. Irmã Dora, acho que eu falei, né? Irmã Diana, das primeiras. E eu creio que são esses, né? Então, todos os irmãos que nos acompanharam, nós louvamos a Deus por suas vidas. Que Deus lhe dê no início de semana a você e a sua família cheio de bênçãos, confiando sempre no Senhor e descansando na sua graça, na sua bondade. Não importa o que aconteça nesse mundo, não esqueça que apesar das lutas, das tribulações, dos sofrimentos, das tristezas, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Como li hoje de manhã lá na igreja, né, no templo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, que Deus conforte os nossos corações, nos fortaleça, estejamos unidos, orando uns pelos outros, fortalecendo a nossa fé e intercedendo para que o nosso amor cresça mais e mais por nosso Deus e de um para com os outros. Tá certo? Então, uma boa noite a todos, fiquem na paz e na graça do nosso Deus e até a próxima oportunidade, se assim Deus permite. Até lá.